Tá, pessoal, então a aula de hoje é sobre equações diferenciais. Vocês me disseram que não sabem bem ou não têm bem certeza o que é uma equação diferencial, tá? Ou você sabe e mentiram para mim? Não sabe? Tá, mas você sabe o que é um diferencial? Uma derivada. Derivada você sabe? Tá, beleza. Então, equações diferenciais têm a ver com derivadas. Tá bom? Vamos ver, por exemplo, o que é uma equação diferencial. Se você tiver um y' igual a 2. Um y' igual a 2. Isso aqui, o que essa equação está dizendo? Que a derivada do y é igual a 2, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de equação aqui, isso está colocando que a derivada do y em x é igual a 2. Vocês estudaram o que é uma integral, né? Uma integral indefinida, que ela está relacionada com a primitiva de uma função. A primitiva, ela faz a seguinte pergunta: qual é a função que a gente precisa derivar para chegar a 2? Qual é a função que a gente precisa derivar para chegar a 2? 2x. 2x. Então, o y é 2x mais uma constante, né? Mais uma constante. Porque a gente está falando, na verdade, de uma família de soluções. Porque para qualquer número c que a gente coloque lá, né, somando, pode ser 2x mais 8, 2x menos 10, isso vai ser uma solução. Essa daqui é uma das primeiras aulas que a gente estuda antes de entrar em integrais, propriamente dito. A gente estuda todas as derivadas lá no cálculo 1, e aí a gente vai olhar a antiderivada, ou a primitiva, né? Que a primitiva é a pergunta: qual é a função que a gente precisa derivar para chegar naquela função? Então aqui, ó, qual é a função que a gente precisa derivar para chegar a 2? É o 2x mais c. É uma equação que envolve uma derivada. Então, isso é uma equação diferencial. Tá bom? Então, quando a gente fala de equações diferenciais, são equações que envolvem a derivada de uma função. Só isso. Tá? Obviamente que a gente vai poder ter várias combinações de equações. A gente vai poder ter equações... Hoje, a gente vai estudar, mais especificamente, equações lineares de segunda ordem. Como assim equações lineares? Linear significa que não tem nenhum termo ao quadrado. Ok? São equações que não têm nenhuma derivada ao quadrado. Por exemplo, y' ao quadrado igual a 4. Tá? Isso daqui já é uma equação quadrática. É uma equação diferencial quadrática. Ela não é mais linear. Porque linear é a equação que só tem termos de ordem 1, beleza? Só que além de expoente 1, né? Só que quando a gente fala de ordem numa equação diferencial, a gente está se referindo especificamente à ordem de derivação. Como assim? Ó, isso daqui é uma equação quadrática de ordem 1. Isso daqui é uma equação linear de ordem 1, porque a gente tem a derivada primeira. Ok? Então, a ordem da derivada da equação diferencial tem a ver com qual é a maior derivada que a gente tem na equação. Vamos ver, por exemplo, se a gente tivesse um y, 3 linhas, mais 2xy' menos 4ln de x igual a 20x ao quadrado. Isso é uma equação razoavelmente complicada, né? Mas o que essa equação tem quando a gente olha para ela? A gente tem uma derivada terceira. Então, uma derivada terceira indica que ela é de terceira ordem. Não é o que a gente está estudando hoje. Tá? Equações de terceira ordem a gente não vai tratar nessa aula. A gente vai tratar de equações diferenciais de ordem 2. Então, a maior derivada que a gente vai ter aqui é a segunda ordem, ok? E uma equação linear de segunda ordem, ela vai tratar ordem 2,
Aqui, no caso, ela trata a ordem 1. E aqui ela não trata a ordem nenhuma. Ela poderia ter, por exemplo, um y aqui. Né? Bom, aqui vai ficar complicado. Ela poderia ter outras ordens. Tipo, ordem 2, ordem 1, ordem 0. Ok? Num geral, a forma geral de uma equação linear de segunda ordem é a seguinte. Esse daqui é só um exemplo. A forma geral... Oi? É que a gente não vai elevar ao quadrado nenhuma das derivadas ou o próprio y, que é a função que a gente quer achar. A pergunta é sempre quem é o y. Os problemas que a gente vai tratar agora com equações diferenciais sempre perguntam quem é o y. Quem é a função que a gente precisa derivar duas vezes, somar com a derivada primeira dela vezes 2x e vai dar isso aqui. Deu para entender a ideia? Mais ou menos? Vamos tratando adiante, eu acho que vai ficar mais claro, porque a gente vai tratar alguns casos bem específicos, que já dão bastante informação, que é justamente a equação linear de segunda ordem. Então, a forma geral para equações lineares de segunda ordem é a seguinte. A gente vai pegar uma função p de x vezes a derivada segunda. Na verdade, eu vou escrever assim, ó, porque é o que está no livro, então eu vou manter aqui, ó, a derivada segunda de y em x. Então, esse daqui, ó, d2, dx2 é a derivada segunda do y, certo? Que é a função que a gente está procurando. Aí a gente tem aqui mais um q de x vezes a derivada primeira do y em x, mais um r de x vezes a própria função y, ou seja, seria a derivada de ordem 0, isso igual a uma função g de x. Tá? Então, essa daqui é a forma geral. A gente tem a derivada segunda e tem uma função de x vezes a derivada segunda. A gente tem a derivada primeira, outra função de x vezes essa derivada primeira. A gente tem a própria função que a gente está procurando, que é o y, vezes uma função de x aqui, igual a uma outra função de x. Essa aqui é a forma geral para equações lineares de segunda ordem. Ok? A gente ainda não vai resolver algo tão genérico assim. A gente vai tratar ainda mais casos específicos dessa forma geral. Mas é importante que daqui vocês entendam que isso é uma equação linear, porque não tem nenhum termo ao quadrado, ó, não tem nada ao quadrado. Então ela é linear, ok? Então não tem nada ao quadrado aqui, ó. Você tem a derivada segunda, mas não é uma função ao quadrado. Então, segunda ordem na derivada. Deu para entender isso aqui? Beleza. Então agora, esse daqui é o nosso objeto de estudo. Agora, dessa e das próximas aulas. Certo? Só que ainda, hoje, a gente não vai tratar assim. A gente vai ainda separar essa equação, essa forma geral, essa daqui é o que a gente chama de não homogênea. A gente vai chamar essa daqui de não homogênea e eu vou mostrar como é que é a homogênea para vocês, só para vocês terem uma noção, porque a gente hoje vai tratar da homogênea. Tá? Não homogênea é quando o g de x é diferente de zero. Não homogênea é quando essa função aqui é diferente de zero, como nesse caso aqui, ó. Na verdade, a gente teria que passar para o outro lado aqui como mais. Aqui o ideal seria fazer assim, ó. Daí a nossa g de x seria tudo isso aqui. Tá? Então isso daqui é uma não homogeneidade na equação diferencial. É quando... Tá? Só que a gente não vai tratar agora, não nessa aula de hoje,
equações não homogêneas. A gente vai primeiro ver a solução da equação homogênea, que é homogênea quando a g é igual a zero. Tá? Então, a homogênea é quando a g é igual a zero. Ou seja, a gente tem uma função p de x vezes a derivada segunda. Né? Vocês veem que é melhor a gente usar a notação do linha, né? Duas linhas aqui, porque senão a gente vai cansar de escrever d dx ali. Mas então a gente tem a derivada segunda aqui, mais um q de x vezes a derivada primeira, mais um r de x vezes a derivada de ordem zero, ou seja, a própria função, igual a zero. Então, isso daqui, ó, é uma equação diferencial linear de ordem 2, homogênea. Ok? Bom, então a gente está afunilando ainda mais, né? Afunilando ainda mais. Agora, nesse caso da homogênea, a gente vai definir um teorema que a gente vai usar depois para resolver o que de fato é de interesse dessa aula. Porque nessa aula, vocês veem que aqui, ó, aqui pode ser qualquer função, né? Pode ser um ln de x, um raiz de x, aqui um x ao quadrado, aqui pode ser um seno de x, pode ser qualquer função, né? Mas vocês conseguem visualizar que se forem muito complicadas, a coisa fica difícil de resolver. Então hoje a gente vai tratar somente do problema em que esses caras aqui são constantes. Tá bem? Antes da gente tratar desse problema, desses caras constantes, a p de x igual a um a, o q de x igual a um b e o r de x igual a um c, eu vou falar de um teorema sobre a solução dessa equação diferencial de ordem 2. Tá? No geral, a gente não explora muito problemas de equações não lineares. Tá? Pelo menos nessa disciplina a gente não vai tratar, porque as complicações podem ser enormes, né? A gente pode ter combinações absurdas daí. E ordem de derivação também. A gente poderia ter ordem 3, 4, 5, 10. A gente vai se resumir a ordem 2. A gente vai resolver a não homogênea de coeficientes constantes. Depois a gente vai tratar para a homogênea. Depois a gente vai ver coeficientes não constantes, mas não vamos ir muito além disso, ok? Tanto é que se vocês olharem no capítulo do livro, ele fala equações diferenciais de segunda ordem. Então o capítulo termina ali, até o último capítulo do livro, né? Do Stewart. Então, o teorema que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente não vai... tem uma coisa interessante quando a gente começa a estudar equações diferenciais, é o seguinte. A gente resolve muita coisa na base do chute. Tem muitas soluções que a gente primeiro dá um chute e testa se a função que a gente chutou é uma solução. Para depois a gente desenvolver técnicas de achar soluções gerais. E aí fica mais claro por que aquele chute fazia sentido. Então, no começo, a gente vai tratar de alguns chutes. Tá? Primeiro, esse teorema, ele fala do seguinte. Ele diz que se a gente tiver duas soluções para esse problema, porque a gente pode ter mais de uma solução. Pode ter mais de uma função que resolva esse problema. Tá? Num geral de segunda ordem, a gente vai ter duas soluções. Tá? Na verdade, não são duas soluções, são infinitas soluções. Porque, olha aqui, ó, esse daqui de ordem 1, ele não nos deu infinitas soluções? Infinitas soluções, certo? De ordem 2, num geral, a gente vai ter infinitas soluções também, mas a solução geral ela vai ser uma combinação linear de duas soluções particulares. Então, o nosso objetivo é encontrar duas soluções
Então, olha só, se a gente tiver um y1 de x e um y2 de x, e ambas são soluções. Ambas são soluções da equação. Então, a gente tem duas soluções para aquela equação diferencial. E aí a gente tem C1 e C2 são constantes arbitrárias. São tipo constantes de integração que surgem aqui quando a gente quer achar a antiderivada, né? Numa equação diferencial simples como aquela. O fato é que se a gente tem uma solução e tem outra solução e dado duas constantes, a solução geral, a solução y de x igual a C1 y1 de x mais C2 y2 de x também é solução. Isso é uma solução, é um teorema. Significa que a gente fazer combinações lineares de duas soluções também é uma solução. Isso dá para demonstrar, tá? E eu vou ver se eu consigo fazer essa conta aqui, ó. Não sei se vai dar espaço, mas vamos tentar, né? O que significa o y1 ser solução? Significa que se a gente colocar o y1 aqui, derivado duas vezes, coloca ele aqui, derivado uma vez, e coloca ele aqui sem derivar nada, isso aqui tem que ser zero. Então, se a gente colocou aqui, e deu zero, ele é solução. Basicamente é assim que a gente testa uma solução de uma equação diferencial. A gente pega a função, aplica na função e vê se a igualdade se sustenta. Se a gente aplicar aqui, aqui e não der zero, significa que ele não é solução. E é simples assim. Ok? Então, esse teorema ele nos diz o seguinte, ele está afirmando que o y1 é uma solução. Se o y1 é uma solução, a gente vai ter o seguinte, o p de x vezes o y1 derivado duas vezes, mais o q de x vezes o y1 derivado uma vez, mais o r de x vezes o y1 tem que ser igual a zero. Então, isso daqui é um fato, ele está afirmando que o y1 é uma solução. Pode ser qualquer função. Pode ser um seno, um logaritmo, um exponencial. Depois a gente vai ver que tem uma forma específica de função para essa solução. Mas isso que ele está afirmando. Y1 é solução. Ele diz que o y2 também é solução. Então significa que se a gente colocar aqui, ó, y2 duas linhas, aqui o q de x, y2 linha mais o r de x vezes o y2 também é solução. Ele está afirmando isso. Tem uma solução, tem outra solução. O teorema está dizendo que se isso é válido, e se isso aqui também é válido, ele está dizendo que uma combinação linear das duas também deve ser válida. Como é que a gente verifica isso? A gente verifica da seguinte maneira. Eu vou pegar o p de x e eu vou multiplicar por quem? Pela combinação linear dos dois. Então, no lugar do p de x, eu vou colocar a derivada disso tudo aqui, ó. A derivada segunda, na verdade. Né? Só que se eu derivar duas vezes C1, Y1,
mais C2Y2, o C1 é constante, ele sai fora, né? O C2 também é constante, sai fora. A gente, na prática, está derivando duas vezes o Y1. A gente tem o seguinte, ó, derivando duas vezes, a gente tem C1 vezes o Y1, duas linhas, mais o C2 vezes o Y2, duas linhas. Essa é a derivada segunda desse cara aqui. Vocês concordam com isso? Né? Se eu derivar isso aqui duas vezes, é a mesma coisa que eu fizesse C1 vezes a derivada segunda do Y1, mais o C2 vezes a derivada segunda do Y2. Beleza? Então, a gente vai testar se isso aqui também é a solução fazendo isso. Eu vou colocar lá a derivada segunda. Está aqui. Aí depois, vezes o Q de x, eu vou colocar a derivada primeira. A derivada primeira é o C1y' mais o C2y2'. Essa é a derivada primeira. Né? Agora só que dá a combinação linear das duas. Depois a gente tem a última, né? O R de x, a gente vai colocar a própria função. C1, y1 mais C2, y2. Então a gente tem isso aqui tudo. Será que isso aqui vai dar zero? Bom, se isso aqui der zero, significa que o teorema está certo. Porque significa que isso daqui, essa combinação linear aqui, é uma solução. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar o C1 em evidência. Vocês me ajudam a colocar o C1 em evidência aqui? Aonde a gente tem o C1? A gente tem o C1 aqui em P de x vezes o y1, duas linhas. Aí a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem o C1, então a gente tem mais o Q de x vezes o y1, linha. E aqui a gente também tem o C1. Tira ele em evidência, a gente fica com R de x vezes o próprio y1. Isso que está multiplicando o C1. Eu só coloquei o C1 em evidência em todos os termos. E aí a gente pode fazer a mesma coisa com o C2. O C2, ele está multiplicando o P de x, y2, duas linhas. Ele também está multiplicando o Q de x, vezes o y2 linha. E aqui o C2 está multiplicando o R de x vezes o y2. Então, só rearranjei os termos, não mudei em nada, mas com esse rearranjo de termos, vou deixar vocês terminar de copiar aqui um pouquinho, mas aqui a gente tem algo interessante. O que o teorema está dizendo é o seguinte, o y1 é solução. Para o y1 ser solução, isso aqui é igual a zero, certo? Olha aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é igual a zero. É a condição que o teorema deu. Certo? O teorema deu também a condição que se o y2 é solução, então o y2 ser solução significa que isso daqui, ó, tudo é igual a zero. Que é o que a gente tem aqui multiplicando o C2. Isso aqui é igual a zero. Você percebe que é igual, ó? Aqui e aqui. Então, isso significa que a gente tem C1 vezes zero mais C2 vezes zero. Quanto é isso? É zero. Então, se é zero, vocês veem que essa combinação linear aqui, ó... Não, isso aqui é a derivada segunda. Essa combinação aqui, ó,
A gente aplicou ela na equação e deu zero. O que isso significa? Que ela também é uma solução. E esse é o teorema. O teorema diz que se y1 e y2 são soluções, C1 vezes y1 mais C2 y2 também é solução. Está aqui, ó. É igual a zero. Deu para entender a ideia? Tá. Então a gente vai usar esse teorema para construir soluções gerais. Esse teorema fala das combinações lineares. Mas tem um outro teorema que diz que a gente não vai demonstrar ele seria um curso de equações diferenciais um pouco mais avançado, mas ele diz o seguinte, que se y1 e y2 forem linearmente independentes, vocês lembram o que é linearmente independente? Não? Tá. Ele diz que se forem linearmente independentes, isso daqui é a solução geral, ou seja, a gente vai ter todas as soluções possíveis para o problema se y1 e y2 forem linearmente independentes. Esse segundo teorema não vamos demonstrar, mas eu vou explicar para vocês o que é essa independência linear. Na verdade, eu vou dar dois exemplos aqui, vocês vão lembrar, porque eu tenho certeza que vocês já viram isso em álgebra. Linearmente. Vocês estudaram álgebra, né? Um pouquinho. Mas linearmente, dependência e independência linear. Tá? Bom, vamos lá, vamos dar um exemplo. O que seria dependência linear? De duas funções. A gente vai olhar só duas, porque é uma equação de segunda ordem, ela vai ter duas soluções linearmente independentes. Isso eu estou afirmando para vocês. Como eu falei, a gente não vai demonstrar, mas essa afirmação está válida. Seria demonstrada em um curso mais avançado. Nesse nível está ótimo. Dependência linear. Veja o seguinte, imagine y1 ser igual a x ao quadrado. E aí o y2 é igual a 5x ao quadrado. Aí eu pergunto para vocês, se eu quiser o y1, escrever o y1 como sendo um múltiplo de y2, eu consigo, não consigo? Um múltiplo, ou seja, eu multiplico por uma constante e eu posso escrever o y1 como sendo 1/5 de y2. Certo? Então, existe uma constante, ou seja, existe uma constante que me permite escrever isso. Isso é dependência linear. Nesse caso, y1 e y2 são linearmente dependentes. Certo? Faz sentido a gente pôr duas funções linearmente dependentes aqui? Eu vou colocar x ao quadrado e aqui eu vou colocar 5x ao quadrado. Eu poderia achar uma outra constante que desse conta de uma função só. Eu não precisaria de duas. Não nos dá informação nova, duas funções linearmente dependentes se a gente quer uma solução geral. Tá? No caso da equação diferencial. Agora, independência linear que é a que nos interessa, é, por exemplo, olha só, imaginem o y1 igual a e na 2x e o y2 igual a x e na 2x. Tem um número, tem uma constante c, que eu multiplique o y2 para chegar no y1,
Não tem. Não tem uma constante. Porque vai ter um x aqui, né? Eu não tenho como escrever o y1 como sendo 10 vezes o y2. Vai dar errado? Vocês percebem isso? Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, y1 igual a uma constante vezes x e na 2x. Não tem como eu pôr um número aqui, ó. Porque esse aqui é o y1. É como se eu tivesse escrevendo y1 igual a cxy1. E isso aqui só é válido se o x for igual a 1, né? Se o cx for igual a 1. Então, não é uma solução geral se elas for... Não tem como a gente escrever um como sendo um múltiplo do outro aqui. E isso é independência linear. São linearmente independentes quando a gente não tem como escrever uma função como sendo múltipla da outra. Essas duas aqui são linearmente independentes. Então agora a gente vai estar procurando funções linearmente independentes, porque são elas que nos dão a possibilidade de encontrar uma solução geral. O complemento desse teorema é o seguinte: se y1 e y2 forem linearmente independentes, essa combinação linear aqui, além de ser uma solução, ela é a solução geral. É a solução que é toda a família de todas as infinitas soluções para essa equação diferencial. Se o y1 e o y2 forem linearmente independentes e cada uma delas for solução da equação. É um pouquinho abstrato isso, né? Mas é um teorema que a gente vai usar daqui para diante. Ok? Você só pode escrever esse teorema. Uhum. Eu tenho ele aqui. Eu vou resumir aqui, ó. Se y1... É assim, ó. O teorema é o seguinte. Dada essa equação, você pode copiar, porque essa parte é igual. Dada essa equação, se y1 e y2 são ambas soluções, né, da equação e são ambas soluções e são linearmente independentes, né? Eu vamos ver tudo aqui. Tá. Assim. Então, se y1 e y2 são soluções da equação diferencial. Deixa eu ver aqui. São soluções da equação diferencial. Eu vou escrever isso aqui, ó, como EDO. Ela é uma equação diferencial ordinária. Ordinária porque ela deriva só em uma variável. A gente poderia ter equações diferenciais parciais. A gente tem derivadas em x, derivada parcial em x, derivada parcial em y. Fazer então que, na verdade, equações diferenciais é um mundo gigantesco, né? Daí a gente vai ter as EDOs, as EDPs, enfim.
Isso aqui é uma EDO, equação diferencial ordinária. Tá? Porque só tem derivada em x. Derivada em x. Professor, a linha paralela vai ter DP nesse curso no cálculo 3? O DP não. Porque bots que precisam quantificar. Ah, tá. Não, pelo menos na súmula só vai até a parte de EDO de segunda ordem. Então, vocês não têm isso em nenhuma outra disciplina, será? Tá. Então, problema, não sei resolver, porque a gente não tem mais tempo, senão eu poderia falar. Mas eu acredito que, se vocês entenderem bem a parte de EDO, a de EDP fica um pouco mais simples de entender. Tá? Essa aqui é o chão. Se vocês entenderem bem essa parte aqui, isso daqui é a base para entender tudo o resto. Tá? Porque daí o resto são técnicas. Vocês entenderam o conceito, o que tem, como é que funciona essa questão de equações diferenciais. O resto tudo são técnicas. Aí você vai aplicar para esse caso, para aquele caso, para aquele outro caso, para aquele outro caso. E aí ficam técnicas para resolver cada caso. Ok? Mas no geral, a gente vai trabalhar com chutes de soluções. Provavelmente lá na disciplina de quântica de vocês vão chegar a partir de algum observável empírico físico. Você vai ver, opa, isso daqui, essa solução que a gente está procurando, esse comportamento, é descrito por equações diferenciais parciais. Geralmente funções de onda têm equações diferenciais parciais. Aí vocês têm assim, bom, isso aqui é uma equação diferencial parcial. Aí o que o professor vai falar para vocês é o seguinte, bom, a gente vai chutar essa solução. Entendeu? Ele já vai dizer, isso daqui pode ser uma solução. Quer dizer, vamos testar se isso é uma solução. E aí vocês testam, bom, deriva parcial em x, deriva parcial em y, aplica na equação que vocês obtiveram, e aí vocês vão, isso daqui é uma solução geral para esse problema. E aí a partir dali vocês constroem teorias e veem comportamentos físicos. Tá? Então, acho que não vai atrapalhar o fato de a gente não ver especificamente equações diferenciais parciais agora. Pelo menos eu sou otimista nesse ponto. Então, feito esse parênteses, voltando para o teorema, a gente tem se y1 e y2 são soluções da EDO e elas são linearmente independentes, a combinação linear delas não somente é uma solução do problema, como é a solução geral. Então, com C1 e C2 constantes arbitrárias, CY1 e Y2 forem soluções da equação diferencial de segunda ordem, né? E elas forem linearmente independentes, elas dão a solução geral do problema. Solução geral é o que a gente procura, porque significa que nenhuma solução vai poder ser escrita de uma maneira diferente dessa aqui. Né? Então a gente vai ver agora casos de soluções disso aqui. Lembra que eu falei que a gente ia ver só, por enquanto, o caso de coeficientes constantes. A gente não vai ver de coeficientes variáveis, só de coeficientes constantes, porque é onde... Na verdade tem muita coisa já em coeficientes constantes, não tem por que a gente querer pular etapas, né? Vamos ir do primeiro para o mais fácil. Primeiro a gente falou de equações diferenciais ordinárias, ou seja, que as derivadas não são parciais, é a derivada em uma única variável. Linear, porque não tem nada quadrado aqui. Segunda ordem, porque de primeira ordem é basicamente identificar a primitiva, então a gente já fez lá no cálculo 1, né? Só que talvez não tratou isso como uma equação diferencial, mas ela é. Agora a gente vem então para a ordem 2. E, além de a gente ver de ordem 2, a gente vai pegar esse caso aqui e ver
o P de x, o Q de x e o R de x como coeficientes constantes. Ah, e a gente também está vendo a equação homogênea. Então você vê que a gente simplificou um monte. A gente pegou um problema enorme, gigantesco, e separamos, primeiro identificando, entendendo o que é ele, caracterizando o nosso problema. E agora a gente já tem um teorema de soluções, que a gente vai procurar soluções sempre desse jeito aqui. Ok? E agora a gente vai ver o caso das equações de segunda ordem com coeficientes constantes. E a gente vai procurar sempre duas soluções linearmente independentes que resolvam esse problema. Então, esse é o objeto da aula de hoje. A gente vai resolver, caracterizar as equações e agora é o problema de EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes. Vocês vão ver que aqui a gente já tem um mundo enorme de soluções. Então, o que é coeficientes constantes? No lugar do P de x, a gente tem então a P de x, a Q de x e a R de x, elas são constantes. E a gente vai tratar a P de x diferente de zero. As outras até pode ser zero, mas a P de x vai ser diferente de zero, porque senão a gente perde a ordem, né? Senão, se a gente coloca isso aqui igual a zero, a gente volta para uma de primeira ordem. Então, a gente vai tratar especificamente dos problemas de segunda ordem. Beleza? Então, a nossa equação diferencial, ela passa a ser uma constante a vezes a derivada segunda, mais uma constante b vezes a derivada primeira, mais uma constante c vezes a derivada, isso aqui igual a zero. Então, agora, o nosso objeto de estudo vai ser esse tipo de equação aqui. Equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, né? Equação diferencial ordinária homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Beleza? E a gente vai procurar soluções para esse cara aqui. Então, a grande pergunta aqui é: quem é y de x, né? Quem é essa função? Vejam só, a pergunta é, a gente tem que descobrir quem é a função que quando a gente deriva duas vezes e multiplica por uma constante. Depois a gente soma com a derivada primeira vezes outra constante. Mais a própria função vezes outra constante, a gente soma tudo isso aqui e dá zero. Né? Então, só vou dar um exemplo de uma função que não resolve isso aqui. Isso aqui é uma não solução. Eu vou dar um chute aqui. Vamos pegar o y como sendo o ln de x. Isso daqui é uma solução que não vai dar certo. Por quê? Porque para a gente testar, a gente precisa ter a derivada primeira da y. Como que é a derivada de ln de x? 1 sobre x. E como é que é a derivada segunda? Menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui, né? Tá. Agora imaginem a gente colocar isso daqui na equação. A gente vai ter uma constante a vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Aí mais uma constante b vezes 1 sobre x. Mais uma constante c vezes o ln de x. Igual a zero. Existe um a, um b e um c que resolvam isso aqui, exceto o a, o b e o c igual a zero?
Por exemplo, como é que a gente vai eliminar esse ln de x aqui? Como é que eu vou pegar uma constante, vou pegar, multiplicar o por 10 e vou achar... Sabe, não existe. Isso aqui não tem solução. Não é solução. Ela não resolve a equação. Para qualquer x. Entenderam? Não é válida para qualquer x. Porque se eu colocar x igual a um número aqui, a gente não tem... Não é válido. Não. Não é solução. Tá? Mas agora eu vou dar um outro chute de uma outra função que é a solução. E a gente usa essa estratégia porque para achar a solução geral da maneira mais geral possível, assim, ela daria muito complicado. Então a gente parte de um caso específico, de um chute de uma função, e a partir desse chute a gente vai construindo as outras até chegar no caso geral. Então, um chute bom. Isso aqui é um chute ruim, né? Chute ruim. Agora vamos dar um chute de verdade. Olha só, a gente quer uma função que a gente possa derivar ela duas vezes e ela ainda vai ser algo parecido com ela. E uma função que é assim é o e na x. Vocês lembram disso? O e na x a gente deriva. Só que eu vou fazer um pouquinho mais do que o e na x. Eu vou chutar como o e na rx. Uma constante. R é constante. Uma constante arbitrária. E aí, agora, a gente vai pegar... Se essa é a função, a gente precisa da derivada dela. A derivada dela vai dar r e na rx. Certo? E aí, depois, a gente vai ter a derivada segunda dela. Que vai ser r ao quadrado e na rx. Ok? E aí, quando a gente coloca na equação... Na equação a gente tem o seguinte, ó. A gente tem a, que é uma constante, vezes a derivada segunda, que é r ao quadrado e na rx. Certo? Colocamos lá a derivada segunda. Aí depois a gente vai fazer mais b vezes a derivada primeira, que é r e na rx. Mais um c vezes a própria função, que é o e na rx. Isso aqui igual a zero. Tá? E agora a gente tira esse e na rx aqui, ó, em evidência, a gente fica com ar ao quadrado mais br mais c, tudo isso aqui igual a zero. Então, olha só, se aqui esse cara aqui nunca vai ser zero. Olha aqui, ó, o e na rx nunca é zero. Porém, a gente pode ter o a r ao quadrado mais o br mais o c igual a zero. Então, existe pelo menos dois r's que satisfazem essa equação aqui. Eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas daqui, ó, existem dois r's, mais especificamente, a gente vai ter um R1 igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Vocês lembram disso aqui?
sobre 2A. A gente tem um R1 que é mais, e a gente tem um R2 que é menos, né? É menos B, menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Então, a gente tem pelo menos 2 R's que satisfazem essa equação. Ou seja, aquela função é solução para R igual a isso e para R igual a isso aqui. Então, a gente tem duas soluções. Então, a gente tem dois valores de R. A solução, se a gente olhar para o teorema, a gente vai ter o seguinte, ó, que isso a gente já vai perceber que o y ele vai ser C1 vezes E. Espera, antes de chegar nisso aqui vamos analisar porque vai ter alguns casos específicos aqui. Então o grande detalhe é o seguinte, ó. Ao invés de a gente resolver a equação, ó, notem a semelhança, ó. Notem a semelhança. A gente tinha uma equação que era o seguinte, era AY2' mais BY' mais CY igual a 0. E agora, para a gente achar a solução, a gente já viu que esse cara aqui, ele resolve. Ele resolve essa equação, desde que o R satisfaça a equação AR ao quadrado mais BR mais CR igual a 0. Então, vocês notam a semelhança? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente, para resolver uma equação de segunda ordem, em derivadas, a gente, na realidade, vai ter que resolver esse cara aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês como é que fica essa solução, porque a gente vai ter 3 casos aqui, vai ficar bem claro para vocês logo. Mas o fato é o seguinte, de uma equação diferencial de ordem 2, a gente reduz o problema a uma equação de uma parábola, uma equação quadrática, que vai ter 2 raízes. E agora a gente passa por o problema de analisar as raízes dessa equação aqui. Essa equação aqui, ela é chamada de equação auxiliar ou característica. Essa aqui, ó, é a equação característica. Ou auxiliar, que é uma equação que aparece quando a gente está procurando soluções do tipo E na Rx. Tá? Então, E na Rx é uma boa solução, ela resolve o nosso problema. Foi um chute, claro que foi um chute já pensado, a gente já sabia que ela era uma solução. Estou apresentando ela para vocês como uma solução. E ela resolve essa equação quando a gente aplica na função, mas ela só resolve quando o R satisfaz isso, a equação característica. Ok? Que horas são? A gente tem tempo ainda? Não sei. 7h43?
Isso? Tá. Ótimo, ótimo, porque daí a gente tem tempo de olhar para essa solução. Então, no caso de coeficientes constantes, vocês vão olhar. Beleza, coeficientes constantes, ela é de segunda ordem, ela é ordinária e é homogênea, né? Então, a gente vai ter duas soluções. A gente vai ter um R1, né? Agora olhando para a equação característica, né? Agora a gente vai olhar então para a equação característica. A gente tem uma solução que, bom, a nossa solução vai ser, oi? Aí é mais CR ou mais C igual a zero? Aqui é mais C. Obrigado. Obrigado. Desculpa. Então o nosso y é do tipo e na r x. E o nosso r, ele vai ser r1 igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E o R2, uma outra solução possível, é o menos b mais raiz de 4b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. E aí, quando a gente olha para esses dois caras aqui, a gente vai ter que se preocupar com uma parte muito importante dele, que é o b ao quadrado menos 4ac. Porque esse cara aqui, ele pode ser positivo, e ele positivo nos dá o primeiro caso. Que é quando b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero. E daí aqui dentro da raiz fica um número inteiro, real, positivo. A raiz vai dar um número real, né? E a gente tem duas soluções reais. Uma com menos, outra com mais lá, não muda. Vamos analisar esse primeiro caso. Mas notem que, se a gente tiver isso aqui igual a zero, a gente vai ter duas soluções iguais. E a gente precisa de duas soluções linearmente independentes. Não pode ser iguais. Então a gente vai ter um segundo caso. E depois a gente vai ter um terceiro caso, que é pior ainda, que é quando isso daqui for negativo. Porque se for negativo, aí a gente vai ter soluções complexas, né? Mas a gente vai ver que dá para entender bem esses três casos. A gente vai resumir toda a solução em três casos, que basicamente tem a ver com esse cara aqui. Se esse cara aqui for positivo, a gente vai ter o primeiro caso, que é duas soluções reais. Duas soluções distintas, né? E reais. Reais e distintas, distintas e reais, né? Porque daí então, nesse caso aqui, a gente vai ter um y1 igual a e na R1x e o y2 igual ao e na R2x. São duas soluções, é um R1 e um R2, eles são reais, eles são distintos. Então, a gente vai ter, com o R1 é solução, com o R2 também é solução. Então, são duas soluções e a solução geral
vai ser uma combinação linear desses dois caras, que foi o que a gente viu no teorema de antes, né? Se a gente tem duas soluções, elas são linearmente independentes, porque você não consegue escrever um e na 2x e um e na 5x, a diferença de uma constante, tá? Não tem como. Então, olha só, a solução geral vai ser o seguinte, o y de x vai ser um C1 vezes e na R1x, mais um C2 vezes e na R2x, e essa é a solução que resolve qualquer equação diferencial ordinária do tipo a y duas linhas mais b y' mais cy igual a zero se b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero. Então, se b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, a solução é essa aqui. Ok? A gente pode ver um exemplo aqui para ver como é que fica. Então, vocês veem que a partir de um teorema e de um chute, a gente encontrou a solução geral do problema. Mas, para vocês visualizarem melhor, a gente pode resolver alguns exemplos. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Vamos resolver, por exemplo, a y duas linhas mais y' menos 6 igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui também não tem que ser. Não, aqui tá certo. Essa aqui é a equação diferencial, né? Essa é a EDO. A equação característica, ela é AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Essa aqui é a equação característica. Tá. Então, vocês percebem que se a gente tem uma equação, dado tudo que a gente viu até agora, se a gente tem uma equação assim, o que a gente tem que fazer? Bom, a solução, ela tem que ser do tipo E na Rx. Essa é uma solução possível, uma solução possível, né? Só que a gente já viu que o R tem que respeitar a equação característica. Qual que seria a equação característica aqui? Quem que é o A aqui? 1, né? Então a gente vai ter aqui R ao quadrado. 1R ao quadrado. Quem que é o B aqui? É 1 também, então a gente vai ter mais R. Espera aí, eu acho que eu esqueci, é 6Y aqui. Aqui tem que ser 6Y. Senão ela não é homogênea, né? É 6Y, desculpa. Então, quem que é o C aqui? Menos 6. Tá? Então, a gente tem aqui ó, a equação característica. E aí a gente vai achar quem são R1 e R2. Então, daqui a gente vai ter a solução para esse problema vai ser b ao quadrado, menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Dividido por 2 vezes 1. Então a gente usa a Bhaskara aqui para achar essa solução.
Ok? Então a gente tem o quê? Menos 1 mais ou menos raiz de... Aqui a gente tem 4 vezes 6, 24, né? Só que esse menos aqui vai ficar com mais 1, fica 25, da raiz de 25 dividido por 2. Então a gente tem menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Isso nos dá R1 igual a menos 3, certo? E R2 igual a mais 2, né? Então a gente tem aqui menos com menos, fica menos 6, dividido por 2, fica menos 3. E aqui menos com mais, então fica menos 1 mais 5, fica 4, dividido por 2, dá 2. Achamos os dois R's. Os dois são reais, os dois são distintos. Então, perfeito. A nossa solução vai ser essa daqui, ó. A solução geral, ela vai ser y de x igual a C1 vezes E na menos 3x, porque é o R1, mais C2 vezes E na 2x, que é o R2. E tá aí. Acabamos de resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, né? Essa daqui é a solução geral. Se a gente aplicar essa função naquela equação lá em cima, vai dar zero. Certo? Vocês acreditam? Acreditem em mim, Arthur? Acredito. Espero que seria. Tá. Vamos testar? Vamos. Opa, essa velocidade me deu uma dúvida sobre aquele acredito de antes. Vocês perceberam? Que vai dizer que era acredito, ele demorou, né? Mas para dizer para testar, foi rapidinho. É que eu tô contigo. Tá bom. Eu acredito. Se testar, se testa. Então vamos fazer o seguinte. Para testar isso aqui, a gente precisa da derivada e da derivada segunda. Certo? Então vamos fazer isso. A gente tem a solução. Claro, a gente precisa da derivada segunda e da própria função. A própria função a gente já tem. Então a gente vai buscar a derivada, que vai ser menos 3c1 e na menos 3x, mais 2c2 e na 2x. Né? Para qualquer C1 e C2 tem que valer. Né? Depois a gente vai ter a derivada segunda. Daí a gente deriva esse cara aqui. Fica 9c1 e na menos 3x mais 4c2 e na 2x. Certo? Agora, para ser solução, a gente vai ter que pegar esse cara aqui, que a gente tem aqui, que é 9c1 e na menos 3x. Vou somar com 4c2 e na 2x. Esse aqui é a nossa derivada segunda, o primeiro termo. A gente vai ter que somar com a derivada primeira, que é menos 3c1 e na menos 3x mais 2c2 e na 2x. Alguma dúvida? Eu posso ajudar. Vou seguindo aqui. Menos 6, então a gente tem o menos 6 vezes quem? Vezes o próprio y. Então a gente tem menos 6 vezes C1 e na menos 3x mais C2
E na 2x. E como eu falei para vocês, se isso aqui der igual a zero, significa que fecha na equação, né? Vocês acham que vai dar igual a zero? Não sei. Vamos ver. Quem? Vocês vão pagar para mim? Tá, olha só. A gente tem aqui, ó. Vamos ver quem tem. A gente tem aqui, ó, o 9C1 e na menos 3x. Aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é menos 3C1 e na menos 3x. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o menos 6C1 e na menos 3x. Então tudo que tinha C1 e na menos 3x tá ali. Aí depois a gente tem os com C2. Então a gente tem 4C2 e na 2x. Aqui a gente tem mais 2C2 e na 2x. E aqui a gente tem menos 6C2 e na 2x. Então aqui ó, a gente tem 9 menos 3 menos 6. Isso aqui dá 0. C1 e na menos 3x. E isso aqui, ó, 4C2 mais 2C2 menos 6C2, a gente vai ter 0C2 e no 2x. Isso aqui é igual a 0. Vocês veem como aquilo ali, como isso aqui, ó, satisfaz a equação? E mais do que satisfaz, ele satisfaz para qualquer C1 e qualquer C2. Uma situação prática, o que seria, tipo, essas constantes? Você... Qualquer valor aqui. Sim, eu sei disso, mas tipo, se fosse uma prática. Tá. A gente depois vai ter um capítulo só de aplicações. Mas basicamente, por exemplo, a gente pode ter a força de uma mola. Uma mola... Como? Uma velocidade inicial. Assim. A gente pode ter uma aceleração, que é a derivada de segunda posição. Vocês lembram que a aceleração é a derivada de segunda posição, né? Você pode ter uma velocidade. E você pode ter a própria posição, né? Então, a derivada primeira da posição, a derivada de segunda posição e a posição. Então, você pode ter uma equação de força com, por exemplo, com arrasto ou sem arrasto. Na verdade, tudo isso aqui surgiu da física, né? Surgiu de movimentos. Mas, por enquanto, a gente vai estudar ela só na matemática e depois a gente vai ter um capítulo só para estudar aplicações. A gente vai resolver vários problemas físicos com ela. Né? Então, se vocês entenderem a ferramenta, depois a gente aplica na solução. É bem interessante. Ok? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no eletromagnetismo, a gente tem uma disciplina, geralmente as engenharias elétricas, ou a própria física, uma disciplina que a gente chama de eletromagnetismo, quando a gente aprofunda muito o estudo de campos elétricos e magnéticos. E a gente chega num ponto que a gente vê, tipo, leis de Faraday, leis de Ampère, e a gente constrói um conjunto de 4 equações que são equações muito incríveis, que são as equações de Maxwell. E a gente até na física, quando eu fiz física, a gente se formou vendendo café e camisetas. Tinha uma camiseta que a gente vendia que dizia o seguinte, colocava as 4 equações de Maxwell, e aí a gente escrevia assim, e Deus disse, e aí as 4 equações de Maxwell, 3 pontinhos, e fez-se a luz. Por quê? A partir daquelas 4 equações, a gente consegue combinar elas de forma a resolver uma onda de um campo elétrico e um magnético oscilantes.
e elas são conectadas, elas são... Tipo, enquanto um campo elétrico oscila num sentido, sempre vai ter um campo magnético oscilando no sentido ortogonal dele. E essas duas oscilações acontecem em uma onda que se propaga a uma velocidade igual à velocidade da luz. É exatamente a descrição de uma onda luminosa. A gente descreve toda a luz a partir das 4 equações de Maxwell, usando... E essa solução surge de uma equação diferencial parcial. A gente combina as equações, chega numa equação diferencial parcial, né, de primeira ordem, e a solução demonstra que a luz é uma onda eletromagnética. Uma onda de um campo elétrico acoplado a uma onda de um campo magnético. A gente vê isso em amplificadores. Só que, tipo, eu não sei se a gente vai se aprofundar tanto dessa forma, né? Porque cálculo 3 não é só cálculo 2. Sim. Mas como as parênteses específicas estão todas erradas, Estão meio tem a bagunçados? chance de ver Tá. diferencial. Mas o grande lance que eu quis dar de exemplo é sobre aplicações, porque elas realmente... você vai criando, analisando os sistemas físicos e aí quando vê, pô, isso aqui se a gente combinar dá uma equação diferencial. Se a gente resolver, então a gente vai equações diferenciais. Essa daqui geralmente para movimentos, né? Circuitos elétricos também surgem equações desse jeito. Circuitos elétricos do tipo com indutores e capacitores, né? A gente viu também essa parte, só que sem diferenciais. Mas daí a gente vai ver agora com diferenciais. Tá. Essa daqui é um exemplo, tá? Eu vou mostrar agora outro exemplo e a gente vai ver o segundo caso. O senhor já é 87, né? Ah, já fechou? Tá. Bom, então, só para adiantar o que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, para a próxima aula, ficam... Ó, eu vou dar uma equação para vocês resolverem, que é o seguinte, ó. É a 3d2 derivada segunda de y mais a derivada de y menos y igual a zero. Essa daqui então fica para vocês resolverem em casa, tá? E na próxima aula a gente vai ver, a gente viu o primeiro caso, né? A gente vai ver o segundo caso, quando as duas soluções são iguais, ou seja, o b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. E no último, a gente vai ver o terceiro caso, quando a gente tem o b ao quadrado menos 4ac menor do que zero, e aí aquela raiz vai ficar, dentro da raiz vai ter um número negativo, e a gente entra no mundo dos complexos, mas a gente consegue achar uma solução bem bacaninha ali. Números complexos, mas dá para achar a solução. A equação diferencial, ela, nesse caso, ela aceita soluções complexas, soluções no mundo imaginário. Show? Então, beleza, pessoal, até a próxima aula.